Olá pessoal, meus irmãos, minhas irmãs, Deus seja conosco e louvado seja o nome dele. Segunda parte de reflexões acerca de o Consolador prometido por Jesus, o Espiritismo kardecista. Trataremos neste vídeo acerca das comunicações com o mundo espiritual. Fundo musical deste vídeo, da pianista australiana Fiona Joy Hawkins, a música Fear Not, que a grosso modo, traduzindo ao português do Brasil, significaria não justo ou injusto. Apoia-se na razão a fé espírita, entretanto, caríssimos, numa razão com os amorosos olhos da caridade. O trema tatrado encontra-se em Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, Consolador prometido, que são reflexões espíritas ao Evangelho segundo João, em seu capítulo 14, versículos 15 a 18. Assim nos narra o capítulo 14, entre os versículos 15 a 18 daquele Evangelho. O Evangelho segundo João. Se me amas, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Numa apertada síntese acerca da comunicação com a dimensão espiritual ou o plano espiritual, nós temos que, por uma simples lógica raciocinada, iremos concluir que se somos espíritos em experimentos carnais, sempre houve, sempre há, sempre haverá a possibilidade da comunicação com o plano espiritual. Assim, como sempre houve e sempre haverá aqueles encarnados nesse plano da matéria que se possibilite a comunicação com os espíritos. Para tais comunicações, a doutrina espírita, codificada pelo professor Rivaio, nosso Allan Kardec, em seus científicos experimentos de observação, entendeu necessário que alguns indivíduos, encarnados em seus corpos orgânicos, prontifiquem-se como antenas e propiciem a comunicação com os espíritos. E tais organismos, antenas, atualmente são chamados médiuns, ou medianeiros ao plano espiritual. Todavia, caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, em outros tempos já tiveram nomes bem menos atraentes, tais como feiticeiros, bruxos, necromantes, adivinhos, oráculos, pitonisas, entre outros. Antigamente, bem antigamente, tempos anteriores à vinda de Jesus, nosso guia e modelo ofertado por Deus, eram comum pessoas procurarem bruxos, adivinhos, ou em casos mais sérios, os oráculos, as pitonisas, para se comunicarem com o mundo espiritual. Mas quase sempre, para questões pertinentes ao dia a dia, se esse ou aquele negócio seria bom, se essa ou aquela pessoa com quem se casaria, verdadeiro pandemônio stricto sensu, haja vista que somente se preocuparem com as pertinências da matéria. Entretanto, àquela época, o planeta não era de provas e expiações, era ainda essencialmente primitivo. E tanto os bons quanto os maus espíritos continuavam, após o desencarne, numa espécie de limbo umbralino, sem que houvessem as colônias espirituais,
que somente ocorreram após o advento crístico do Mestre Jesus, o Excelsior Cristo de Deus. Assim sendo, qualquer espírito de padrões vibratórios bons ou maus poderiam se comunicar e as comunicações, maior das vezes, eram desprovidas do necessário amor preconizado pelo Cristo. Portanto, por tais motivos e consoante o livro Deuteronômio, cuja tradução literal da palavra Deuteronômio é a seguinte: essas são as palavras de Moisés. O livro Deuteronômio, em seu capítulo 18, versículos de 9 a 12, determinou-se a proibição dessas comunicações com o plano espiritual, com os espíritos, com o mundo espiritual ou o mundo desmaterializado. Uma proibição que ainda hoje vige para boa parte dos crentes cristãos, tanto católicos quanto evangélicos de raiz, ou mesmo os neopentecostais. Entretanto, essa proibição se deu exatamente para que se colocasse em ordem nas comunicações, pois que as comunicações daquela época, maior das vezes, se davam mesmo com a baixa espiritualidade, dificilmente com espíritos de escola, espíritos de grande amor, de conhecimento da moral crística. Nada obstante, sabe-se pela história que alguns eruditos e iniciados daquela época, para aqueles não havia proibição, portanto continuavam comunicando-se com o plano espiritual. Já que pessoas probas de moral elevada, que poderiam e saberiam, através de bons crivos, discernirem as comunicações boas das más. E essa narrativa, caríssimas, continuará num próximo capítulo em vídeo, pois este finalizamos aqui, tributando louvores ao Criador mental de tudo que há criado, Deus nosso Pai, louvado seja.